Hoje o vídeo vai ser sem roteiro. Eu decidi gravar esse tema, esse vídeo, sem me preocupar muito com o que as pessoas iriam pensar de um vídeo não planejado. Afinal de contas, eu não tenho controle do que as pessoas irão pensar sobre mim, falar de mim. E eu não vou gastar a minha energia tentando adivinhar o que as pessoas podem pensar. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Você já é inscrito no canal? Não? Então eu vou aguardar um minutinho para você descer a tela, apertar o botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para você sempre estar recebendo os novos conteúdos que eu postar por aqui e para a gente poder ficar um pouquinho mais próximo e conversar um pouco mais durante as nossas semanas. Bom, pessoal, como vocês puderam ver pelo título e pela capa, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa nossa preocupação com relação ao que o outro pensa sobre nós, com relação ao que o outro pode falar sobre nós. E, assim, uma coisa muito importante que eu diria aqui, que eu vou dizer na verdade, é que essa nossa preocupação, ela é mais preocupante, fica meio redundante, mas vocês vão entender, pelo menos eu espero. Essa nossa preocupação, ela é mais preocupante do que realmente o fato da pessoa estar falando sobre nós ou pensando algo sobre nós. Porque muitas das vezes, algumas pessoas podem nem ao menos estar pensando em nós e na nossa mente, a gente cria a ideia de que as pessoas estão pensando algo sobre nós, que as pessoas estão falando algo sobre nós, sendo que na verdade pode ser que elas não estejam fazendo simplesmente nada a respeito de nós. E que essa verdade existe só na nossa cabeça, só na nossa imaginação. Ou seja, se em algum momento a gente se preocupa tanto que fulano de tal tá falando algo sobre nós, pensando algo sobre nós, talvez seja nós mesmos que estamos tendo essa ideia sobre nós mesmos. Então, um exemplo para ficar menos confuso, se eu imagino que no meu ambiente de trabalho, os meus colegas estão me achando uma pessoa muito improdutiva, uma pessoa que não está dando conta do recado no trabalho. E que entre eles estão falando mal de mim, pensando coisas ruins de mim referente ao meu trabalho. Pode ser que essas pessoas não estejam nem notando a minha maneira de trabalhar. Pode ser que essas pessoas, esses meus colegas, não estejam comentando nada sobre mim entre eles. Porém, o meu achismo de que isso esteja acontecendo acaba se tornando uma verdade na minha cabeça. E isso acaba me atormentando, me incomodando, a ponto talvez de eu não conseguir trabalhar de uma maneira feliz, de uma maneira realmente produtiva, a ponto de isso realmente começar a afetar o meu desempenho no meu trabalho. Percebe que essa ideia que eu tenho com relação às pessoas, do que elas podem estar pensando sobre mim, na verdade sou eu mesma que talvez estou pensando sobre mim o que eu achava que a pessoa estava pensando sobre mim? Talvez eu estou me achando improdutiva, ainda usando esse exemplo, talvez eu estou me achando improdutiva, achando que eu não estou dando conta do recado, que eu poderia estar fazendo coisas melhores e mais eficientes para a empresa onde eu trabalho. E acredito que as pessoas estão pensando a mesma coisa sobre mim. Mas na verdade o monstro está em mim mesma. Então, muitas vezes, os monstros somos nós mesmos e não o outro. Mas claro, existem as pessoas que sim, vão falar de nós, que sim, vão comentar coisas sobre nós com outras pessoas, muitas vezes vão distorcer coisas sobre nós, fatos sobre nós para outras pessoas. E realmente isso não é legal, mas as pessoas vão fazer. E não está sob o nosso controle. A gente não pode controlar as outras pessoas, o que elas vão pensar sobre nós, o que elas vão falar sobre nós. Elas simplesmente vão fazer.
E daí tá a grande questão que eu trago nesse vídeo: como lidar com os comentários dos outros, com o que os outros pensam de nós. E eu diria o seguinte: a primeira coisa é o autoconhecimento, porque a gente só se machuca, a gente só é atingido por um comentário de alguma pessoa quando a gente não se conhece. Então, por exemplo, se fulano de tal chega pra mim e fala que eu sou burra, se eu me conheço e sei que eu não sou burra, sei das minhas qualidades, sei de quem eu sou, eu vou receber esse comentário do fulano de tal, seja lá de quem for, vou filtrar na minha mente, nos meus pensamentos, e vou, quase aquilo, entrar por um ouvido e sair pelo outro. É a opinião dele, eu sei que eu não sou burra e tá tudo bem. Eu não preciso provar nada pra ele, se eu não quiser. Ótimo, deixa passar. Então, se eu me conheço, isso não vai me atingir. Então, o autoconhecimento é muito importante nesse processo. Durante a nossa vida, em alguns determinados momentos, a gente se preocupa muito em agradar o outro. Por isso que tem essa preocupação: o que o outro vai achar de mim, o que o outro vai pensar sobre mim, o que vão falar sobre mim se eu fazer tal coisa. Então a gente tem muito isso muito forte, né, de o que o outro vai pensar sobre mim. E a gente parece que vive para agradar o outro. Então, começa a refletir e se perguntar o que é importante para você e quem é importante para você. Por que quem é importante para você? Porque lembra que eu falei que a gente não tem o controle dos pensamentos das pessoas, do que as pessoas vão pensar sobre nós, do que as pessoas vão falar de nós? E se a gente não tem o controle do que essas pessoas vão fazer com nós em suas mentes, entre elas, tem uma coisa que a gente tem o controle sim, que é analisar as pessoas que são importantes para nós. A gente chacoalha a árvore da nossa vida, né, para cair essas pessoas, para a gente poder enxergar quais são essas pessoas que são realmente importantes para nós e quais são aquelas pessoas que, ao pé da letra, não são importantes. Não que a gente menospreze essas pessoas, não é no sentido de menosprezar essas pessoas, mas existem pessoas que são importantes na nossa vida e existem pessoas que são, bem dizer, neutras. Essa é a palavra, neutras. Não, são irrelevantes para a nossa vida. Elas podem ser importantes para outras pessoas e com certeza são, mas para nós elas são neutras. Não é diminuindo ninguém, não é desprezando ninguém, mas é que essa é a vida. Nem todo mundo vai ser importante para todo mundo. Então, a gente precisa chacoalhar a nossa árvore da vida para enxergar, para ter uma visão mais ampla dessas pessoas e a gente conseguir discernir quem é realmente importante para nós e o que é realmente importante para nós. Um relacionamento, por exemplo, para um relacionamento dar certo, por muitas vezes a gente tem que ceder algumas coisas que a gente gosta, que a gente gostava de fazer antes e que talvez numa vida a dois seria um pouco estranho aos olhos do seu parceiro ou da sua parceira e que talvez para dar certo o relacionamento você tenha que abrir mão, assim como o seu parceiro ou sua parceira também terá que abrir mão de algumas coisas. A gente precisa ter um equilíbrio aí. E é assim durante a nossa vida, então, mas a gente precisa primeiro pensar em nós. Se perguntar o que é importante para mim e quem é importante para mim, para eu conseguir separar essas sementes e colocar na balança o que vale a pena para mim ou não. Então, esse é o segundo ponto. Outra coisa também, para a gente saber lidar com essas pessoas sem nos atingir tanto, essas ideias, o que as pessoas pensam sobre nós, o que elas falam sobre nós,
é entender que nem todas as pessoas estão olhando para nós. Como eu disse, as pessoas, elas simplesmente vivem, elas simplesmente existem, e pode ser que sim, algumas estão nos observando, estão comentando, estão falando, apontando o dedo, e outras simplesmente estão vivendo, e talvez alguma preocupação que passa em nossa mente é só nossa. É uma ideia só nossa e não significa que o outro está pensando a mesma coisa que a gente pensa sobre nós mesmos. Então, nem todo mundo está te observando, olhando para você. Outra coisa é aprender a se valorizar. Aprenda a se valorizar, veja quais são os seus pontos positivos. Dê valor às suas conquistas, os seus feitos. Aprenda, reconheça o que você fez, que deu certo. Se valorize. Por muitas vezes as pessoas, elas são muito cruéis, elas não falam para nós o que talvez a gente gostaria de ouvir. Elas não nos elogiam, elas não nos parabenizam. Então faça isso por você mesmo, não espere do outro. Uma coisa também que é muito importante para a gente se libertar dessa prisão mental do que o outro vai estar pensando sobre nós, é evitar a autocrítica exagerada, evitar a gente se criticar tanto. Isso também está muito atrelado com o ponto anterior, a gente saber valorizar as nossas experiências, valorizar os nossos feitos. Então, com isso, aprendendo a valorizar, talvez automaticamente a gente já vai se libertando da autocrítica exagerada. A gente vai deixando de se criticar tanto. Pessoas erram, você vai errar, eu vou errar, e tá tudo bem, a gente pode aprender com o erro. A gente errou uma vez, isso pode se tornar um aprendizado, a gente não precisa encarar aquele erro como um monstro e, nossa, eu errei, agora eu sou a pior pessoa do mundo. Não, errou? Nossa, que bom que eu errei, porque agora eu aprendi, eu não erro mais. Agora eu vou fazer diferente da próxima. Então, não se critique tanto. Se você errou uma vez, duas talvez, calma. As coisas não acontecem na hora que a gente quer. Muitos dos nossos planejamentos acabam não dando certo e tá tudo bem. Você não é a pior pessoa do mundo por isso. Você simplesmente é um ser humano. E seres humanos erram, certo? Então, não se critique tanto. Era essa a reflexão de hoje, pessoal. Nada assim muito planejado, porém de coração. Se ficou alguma coisa, se surgiu alguma dúvida com o que eu disse, com as coisas que eu falei, se ficou faltando algo que vocês consideram importante, alguma reflexão acerca desse tema, comentem aqui embaixo para mim, contribuam com o conteúdo, isso para mim vai ser muito bacana, de extrema importância vocês participando. E se vocês preferirem para a gente conversar ainda mais próximo, se sentir mais próximo, me siga nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela o meu Twitter, o meu Instagram e também vou deixar embaixo na descrição, ok? O link para você que queira me seguir, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!